Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família e que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu quero falar com você sobre a importância de tomar decisões e boas decisões. No livro de João, capítulo 3, vai nos falar de um homem chamado Nicodemos. E esse homem, ele vai chegar para Jesus e vai falar com Jesus assim: como é que Jesus fazia aqueles milagres? E Jesus vai falar com ele assim: olha, se a pessoa não nascer de novo, ela não vai poder compreender. E aí ele pergunta: mas como pode voltar à barriga da minha mãe para nascer de novo? Aí ele vai explicar para ele que não é nascer naturalmente, mas nascer espiritualmente. E Jesus se apresenta para ele e diz que ele é o Filho de Deus. E no versículo 19 ele fala assim: olha, quem crer nele, né? Quem crê vai ser salvo, mas quem não crê já está condenado. Né? Quem crê não tem condenação para ele, mas quem não crê, sim. E aí esse homem, ele vai ficar sensível à voz de Deus, mas ele não vai tomar a decisão. Ele vai ouvir Jesus, ele vai ficar com o coração consternado, mas ele não toma a decisão. Ele, quando Jesus morre, ele participa do enterro de Jesus, mas ele não toma decisão por Jesus. E a gente vai ver que há outro homem que, aliás, esse ainda ele não toma, por quê? Porque ele era um príncipe, né? Ele era um fariseu, ele tinha um alto cargo, então ele precisava manter aquele status dele, ele não quis abrir mão daquele status dele, daquela situação dele. Então o que ele faz? Ele abre mão de Cristo. Mas tem outro que chama Zaqueu. E esse Zaqueu, ele vai chegar para Cristo, ele quer ver Cristo, ele sobe numa árvore porque ele é pequeno, mas ele não subiu naquela árvore à toa, porque Jesus já sabia que ele subiria naquela árvore. E Jesus vai chamar ele e vai conversar com ele. E quando Jesus conversa com ele, ele vai dizer que se ele fraudou alguém, então ele restitui 4 vezes mais. E ele, naquele momento, ele deixa claro que essas coisas do mundo são desnecessárias. O mais importante para ele era estar com Cristo. Então, o que acontece nesse momento? Jesus fala para ele assim: hoje entrou salvação nessa casa. Porque houve um desprendimento das coisas terrenas em função do que é espiritual. E essa palavra é uma palavra que nos faz meditar e que nos faz ver o que é que o Senhor ele tem planejado para nós. Ele tem desejado para nós em todo o tempo a salvação. E ele vem nos trazendo essa palavra há muito tempo. Nem todos nós seremos como aquele ladrão da cruz, que no último segundo da sua vida ainda conseguiu ser salvo. Mas nós que recebemos Jesus agora, nós não podemos nos acomodar falando que recebemos Jesus e está tudo pronto, é só isso. Nós precisamos ter uma vida com Ele a partir do momento que nós nos posicionamos, nós decidimos por Cristo. Há uma necessidade de uma vida de renúncia das coisas do mundo, das coisas desse lugar, para viver o que é de Cristo, para viver uma vida de intimidade com Ele. O Senhor, Ele nos deixa muito claro o quanto é importante abrirmos mão e vivermos na presença dEle com o Espírito Santo de Deus. O nosso amor a esse mundo, ele não vai nos levar a lugar nenhum, porque todas as coisas aqui são passageiras. Todas as coisas aqui, elas vão ficar. E a nossa vida, depois que nós morrermos, ou que Jesus voltar, teremos uma vida, mas uma vida eterna. E essa vida é uma vida com Deus ou com o diabo. Nós vamos viver em paz ou em tormentos. E nós não estamos nessa vida aqui hoje simplesmente passando por ela como se nada, para fazer o que queremos, mas nós estamos aqui para tomar uma decisão. Ninguém está aqui para fazer o que quer, mas simplesmente para tomar uma decisão, fazer uma opção por Cristo. E eu gostaria de deixar essa palavra para você, para que você pudesse meditar, para que você pudesse analisar toda a sua vida, o que você tem colocado, onde é que está o peso da balança maior para você, as coisas do mundo ou as coisas do reino de Deus. Se é do mundo, você precisa recalcular sua rota urgente. Se você está em Cristo, você deve permanecer firme. A palavra do Senhor nos diz que quem quer ir após Ele, quem quer ir aonde Ele está, quem quer andar com Ele, negue-se a si mesmo. Nega os desejos da carne, nega as vontades, nega os prazeres e começa a caminhar de acordo com um nível de santidade que Ele quer,
de acordo com o caráter de Cristo e com os princípios do Senhor. Esse é o plano dele para mim e para você. Amém? Eu gostaria de te deixar essa palavra e dizer a você que, por favor, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber mais mensagens como essa. E que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.